Então, o TCP/IP ele é essencial para a comunicação na internet. Ele divide os dados em pacotes para garantir uma entrega mais segura e confiável, vamos dizer assim. Ele é basicamente como se fosse um carteiro que entrega as cartas. Já o FTP, ele facilita a transferência de arquivos dos computadores, permitindo fazer upload de servidores, como se fosse um serviço de entrega de pacotes, basicamente. O HTTP, ele basicamente é um protocolo para permitir o acesso, para você acessar, né, páginas na web. Ele é basicamente como se fosse um garçom, um garçom que traz o menu quando ele é solicitado. Já o HTTPS, ele é uma versão segura do HTTP que utiliza criptografia para proteger os dados. Então, os endereços IP, eles identificam de uma forma única cada dispositivo dentro de uma rede, permitindo que os dados sejam enviados e recebidos de uma forma correta. Sem eles, basicamente, a localização e a comunicação dentro de uma rede seria impossível de acontecer. Mas os dois eles têm uma diferença, porque a gente tem o IPv4 e o IPv6. O IPv4 ele é caracterizado pelo formato antigo, de 32 bits, que é limitado em aproximadamente 4,3 bilhões de endereços. Já o IPv6 ele possui um novo formato, onde se encaixa 128 bits, que permite praticamente um número limitado de endereços. A importância dessa migração foi o crescimento da internet das coisas, a IoT, que acaba exigindo mais e mais esses endereços IPs. Basicamente, para entender a forma que eu, pelo menos, me identifiquei, para mim me entender com uma forma mais fácil, a diferença entre um e outro, é basicamente que o IPv4 ele fosse um número limitado de telefones que eu poderia ter. Já o IPv6 seria tipo, pô, posso ter o que eu quiser, entendeu? Quantos eu quiser, quantos eu imaginar, eu posso ter. A taxa de transmissão, basicamente, é a velocidade com que os dados eles são transferidos dentro de uma rede, que são medidas em bps, bits por segundo. O impacto que a taxa de transmissão causa é que taxas mais altas significam conexões mais rápidas, sendo deveras essencial para streaming, jogos e etc. Podemos usar de exemplo uma conexão de 100 megabytes por segundo, que permite baixar um filme muito mais rápido do que uma conexão de 10 megabytes por segundo. É visível a diferença. A conversão entre bases numéricas basicamente é a passagem da representação de um número de uma base numérica para outra, alterando toda a simbologia para se adequar a uma nova base em que normalmente é pedida. Aqui, uma conversão em um número binário, 1010, para decimal. Como que a gente faz? A gente pega o primeiro número e faz ele multiplicado por 2 elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque nós temos 4 números. Eu esqueci como é que fala, mas são 4 números. Ou seja, a gente começa elevando ao zero. Todos a gente tem que começar por zero. Então, no caso, esse 0 aqui seria elevado a 0, esse por 1, 2, aí chega no 3. Aí a gente faz 1 vezes 2 elevado a 3, que é igual a 8. Aí a gente segue. O segundo não vai ser 3, vai ser 1 a menos, vai ser 2. E assim a gente faz. Somando todos os resultados, a gente vai ter o número binário em forma decimal. Para converter um número decimal para binário, é bem simples. Basta a gente pegar um número em formato decimal, no caso 25, e dividir sempre ele por 2. Se der exato e o resto da divisão for 0, o valor vai ser 0. Mas, como nesse caso aqui, 25 dividido por 2 daria 2,5. Porém, a gente bota um número inteiro aqui e o resto não ficou 0, então ficou 1. Mas 12 por 2 vai ficar 6, dá exata. O resto foi 0. Depois disso, a gente pega do último número e junta todos. Ou seja, o resultado fica 11.001 em binário. Tem que montar o número do último até o primeiro. Para converter de hexadecimal para decimal, não tem erro.
a mesma forma do primeiro que eu expliquei, porém a gente não vai fazer por 2, vai ser por 16. Ou seja, o 3 nós vamos fazer 3 vezes 16 elevado a 0, porque é o primeiro número, então sempre inicia em 0. O A, na nossa tabela, o A ele vale 10, porque nós só contamos os números até 9. Então, o A a gente vai fazer 10 vezes 16 elevado a 1. Já o 1 a gente vai fazer 16 elevado a 2. Depois disso, a gente só soma tudo, a gente só resolve todas as multiplicações, as potências, e somamos todos os resultados. Ou seja, o número hexadecimal 1 a 3 em decimal ficou em 419. É isso. É muito importante a gente saber a diferença entre um e o outro.